Agora a gente vai ver o que são condicionais, que também nos possibilitam a construção de novas preposições. Vamos ver o seguinte, se a gente tem duas preposições, a gente pode utilizar o condicional que a gente usa assim essa setinha, que é o condicional se, então. Ou seja, a gente vai dizer o seguinte, ó, dada duas preposições, a preposição 3 maior do que 1, e a gente tem outra preposição que ela é a 3 maior do que 0. Então a gente pode utilizar o condicional. A gente pode dizer o seguinte, P é condicional para quê? Ou seja, se 3 é maior do que 1, então 3 é maior do que 0. Né? Isso é, então, é um condicional se, então, implica em, certo? Outro condicional possível é o se e somente se. Ou seja, a gente pega uma preposição, 2 é divisor de 12. E aí a gente tem outra preposição, 2 vezes 7 é divisor de 12 vezes 7. E aí a gente faz o condicional, né? Dizendo que uma só é válida se e somente se a outra, né? A gente tem uma preposição e aí se e somente se a outra. Então a gente vai ter aqui, ó, 2 é divisor de 12 se e somente se 2 vezes 7 for divisor de 12 vezes 7. Ok? Então aqui são duas novas possibilidades de construção de novas preposições. Isso é uma preposição, isso é uma preposição. Deixa eu pôr 2 pontinhos aqui. Ok? Vamos ver exatamente este condicional, que é a setinha para a direita. Então, o que ele nos diz? Se a gente tem o P condicional, né, que dessa forma, com a setinha para a direita, a gente vai ler da seguinte maneira. Quando a gente tem essa combinação de preposições, a gente vai ler se P, então que. Fica talvez um pouco mais fácil de compreender se a gente fazer o seguinte, ó. A gente lê P é condição necessária para que, ok? Ou ainda a gente pode dizer que o que é uma condição suficiente para P. Ou ainda que o P implica em que. Ou seja, a gente tem o P como antecedente e o que é o consequente. Então, uma preposição antecedente e uma preposição consequente. No exemplo, a gente vai fazer o seguinte. Digamos que a gente tenha as seguintes preposições. 2 é divisor de 4. E a outra preposição, 4 é divisor de 20. Então, a gente vai ter a combinação, né? A gente vai ter o condicional da seguinte maneira. Se 2 é divisor de 4, vírgula, então, né? Então, que 4 é divisor de 20. Ok? Então, é assim que a gente faz esse tipo de preposição condicional. Vamos ver mais esses 3 exemplos. A gente já teve o exemplo da anterior. Agora, veja só. Digamos que a gente tem aqui a preposição que 2 vezes 5 é igual a 10. E outra preposição que 3 é divisor de 10. Quando a gente quer usar o condicional, né, a gente vai dizer o seguinte, ó. Se a gente afirma que P implica em que, certo? O que a gente está criando de preposição, independente de ela ser falsa ou verdadeira. Quando a gente diz que P implica em que, a gente está dizendo que se 2 vezes 5 é igual a 10,
Aí a gente vai dizer o então 3. Deixa eu colocar uma vírgula. Então 3 é divisor de 10. Ok? E aí a gente vai fazer a análise se as proposições estão corretas ou falsas, sendo verdadeira ou falsa, como ela resulta em uma preposição verdadeira ou falsa, dada essa implicação, ok? Mas vamos continuar aqui para a gente ver o exemplo, né? Sendo P, sendo a preposição P que afirma que 5 é menor do que 2, a gente vai dizer que P implica em que da seguinte maneira, é o equivalente a gente dizer o seguinte: se 5, lembra, ó, tem o se e o então. Se 5 é menor que 2, então eu vou destacar aqui, se 5 é menor do que 2, então 2 é número inteiro. Ok? Aí depois a gente também tem mais um exemplo que diz assim: se, aí eu vou colocar aqui, ó, o P implica em que? E a preposição P está nos dizendo que 1/2 é menor do que 1/3, e a preposição que está dizendo que 3 é igual a 5, quando a gente escreve P implica em que, a gente está dizendo o seguinte: se, então a gente põe uma condição, 1/2 é menor que 1/3, então 3 é igual a 5. Ok? Mas para fins de a gente fazer a análise, né, a gente tem lá no exemplo, no primeiro exemplo, as duas preposições verdadeiras, e aí a gente vai fazer... Qual que é a tabela verdade? A gente vai construir a tabela verdade dessa preposição que diz que P implica em que. As duas preposições verdadeiras, certo? Elas vão implicar em uma outra preposição. E aí a gente precisa analisar se ela é verdadeira ou não. Aqui a gente vai ver que essa preposição é verdadeira, mas essa daqui é falsa. Essa preposição, né, 5 menor do que 2, é falsa, mas a 2 pertencente a reais é verdadeira. 1/2 menor do que 1/3 é falsa, e 3 igual a 5 também é falsa. E agora a gente vai ver como fica a tabela verdade para a gente saber se essa proposição condicional ela vai ser verdadeira ou falsa de acordo com as combinações das proposições originais. Então o que a gente tem, né, como regra é o seguinte, que o condicional P implica em que ele é falso somente quando P é verdadeira e Q é falsa. Do contrário, P implica em que é sempre verdadeira. Então, no primeiro exemplo, a gente tinha duas preposições verdadeiras. Então, a gente tem verdadeiro, verdadeiro. O que acontece? Olha só, P implica em que é falso somente quando P é verdadeira e Q é falso. É o caso? Não é. Então, nesse caso, ela é verdadeira. Qual que é o segundo exemplo? A gente tinha aqui, ó, o P verdadeiro e o Q falso. Agora, a gente tem exatamente essa situação. Se o P é verdadeiro e o Q é falso, então isso aqui é falso. Que inclusive é a única condição que nos diz que essa implicação é falsa. É quando a gente faz uma proposição verdadeira e diz que essa proposição verdadeira implica em uma proposição falsa. Isso daí é falso, ok? Por outro lado, a gente vai ter assim, ó, o P falso e o Q verdadeiro,
Daí a gente tem esse daqui verdadeiro e o P falso e o Q falso. E aí aqui a gente tem verdadeiro, ok? Então essa é a tabela verdade para uma preposição do tipo condicional, em que P implica em Q. Agora a gente vai ver o outro condicional, que é o condicional com seta dupla, que também nos possibilita obter uma nova preposição quando a gente coloca esse condicional de seta dupla entre duas preposições que a gente já tem, uma preposição P e uma preposição Q. Então, quando a gente tem essa nova preposição, esse condicional aqui, a gente lê da seguinte maneira, tá? É que uma implica na outra e vice-versa. Então, P é se e somente se que. É assim que a gente lê. Aí a gente tem P é condição necessária e suficiente para que. Que é condição necessária e suficiente para P. Então, há uma reciprocidade, né, entre as duas preposições. E a nova preposição é construída, né, com uma afirmação de reciprocidade entre as duas. E aí a gente vai ver alguns exemplos e também fazer a análise da tabela verdade, para ver o que acontece quando as combinações são verdadeiras, falsas e como é que fica esse condicional a partir daí. Então agora a gente tem 4 exemplos e a gente vai ver como que fica a preposição utilizando o condicional se e somente se, né, que é o de seta dupla, que é o seguinte: no primeiro exemplo a gente tem uma preposição que nos diz que 2 é divisível, é divisor de 12, e a outra preposição diz que 2 vezes 7 é divisor de 12 vezes 7. Então o que a gente tem é o seguinte, ó, P, aí a gente coloca seta dupla e coloca o Q, aí a gente vai escrever essa preposição por extenso. O que ela significa? Ela nos diz que 2 eu vou escrever por extenso, tá? 2 é divisor de 12, 12, se e somente se 2 vezes 7 é divisor de 12 vezes 7, tá? Eu não vou escrever todas por extenso para não ficar muito longo, né? Mas qual é o padrão que a gente identifica? A gente tem a sentença 2 é divisor de 12, e aí a gente vai pôr aqui o condicional se e somente se, daí a gente põe a outra preposição e cria uma preposição completamente nova, baseada em um condicional, ok? Vamos ver nesse outro caso. A gente está dizendo aqui P, né, esse condicional de P com Q, né, eles são recíprocos, né, um condicional de reciprocidade. Se a gente puder afirmar que 3 meios é igual a... Aliás, a gente está afirmando que 3 meios é igual a 6 quartos se e somente se a outra preposição também for válida. 3 vezes 4 é diferente de 6 vezes 2. Tá? Então essa é a preposição que se cria quando a gente usa esse condicional, colocando essa seta dupla, né? Esse condicional de reciprocidade. Essa seta dupla entre as duas preposições. Aí a gente vai ver o terceiro exemplo. Dizer que P é recíproco com Q é o mesmo que afirmar que 6 é igual a 12 dividido por 3 se e somente se 3 vezes 6 for igual a 18. Tá? Então assim a gente vai construindo novas preposições. E a última, a gente tem aqui, ó, o P é recíproco a Q. Se a gente puder escrever que
4 é menor ou igual a 3 se e somente se 4 vezes 5 for menor ou igual a 3 vezes 5. Ok? Então tá aqui as construções. Agora que a gente já sabe construir a nova preposição a partir desse condicional que a gente tem, né? Que é de reciprocidade, a gente vai analisar a tabela verdade dela. Então, antes de eu escrever a tabela verdade, vamos analisar essas preposições por si só, para ver que tipo de combinações de preposições a gente tem. Então a gente tem aqui uma preposição que ela, 2 é divisor de 12, verdadeira. 2 vezes 7 é divisor de 12 vezes 7, também é verdadeira. 3 meios é igual a 6 quartos, é verdadeira. 3 vezes 4 é diferente de 6 vezes 2, só que é falso, porque elas são iguais. Aí a gente vai lá. 6 é igual a 12 dividido por 3. É falso. Né? 3 vezes 6 é igual a 18. É verdadeiro. Então a gente vê que está tendo combinações de sentenças lógicas, né? Aí o último exemplo. 4 é menor ou igual a 3. É falso. 4 vezes 5 é menor ou igual que 3 vezes 5. Também é falso. Ok? Agora a gente vai ver a tabela verdade para ver como que ficaria a análise de veracidade, né? De qual é a sentença lógica desse condicional de reciprocidade entre as duas preposições. A regra é essa daqui. O condicional de P ser recíproco a Q é verdadeiro somente quando P e Q são ambos verdadeiros ou ambas falsas. Do contrário, P... faltou um Q aqui. Né? O condicional é falso, ok? Como é que fica a nossa tabela verdade? Vamos lembrar dos exemplos que a gente tem aqui. Os exemplos dizem o seguinte: na primeira preposição, no primeiro exemplo, as duas proposições eram verdadeiras. P é verdadeira, Q é verdadeira. Então, olha só, ela é verdadeira, o condicional é verdadeiro se ambas são verdadeiras. Então, verdadeiro, tá? Agora, o segundo exemplo, a gente tem o P verdadeiro e o Q é falso. Então, nesse caso, a gente tem que o condicional é falso. No outro exemplo, a gente tinha, então, uma proposição falsa e uma verdadeira. E aí, nossa regra nos diz que se uma é falsa e a outra é verdadeira, então o condicional é falso. Né? Não tem como uma sendo falsa e a outra sendo verdadeira, o condicional ser verdadeiro. Tá? Por último, a gente tem a situação de ambas serem falsas. Então, uma proposição falsa e outra preposição falsa, a gente pode dizer que o condicional é verdadeiro, certo? Uma implica na outra, não, uma é recíproca à outra, é uma proposição verdadeira, ok? Então aqui está a nossa tabela verdade, no caso do condicional de reciprocidade entre duas preposições.